Mas vamos falar então sobre a doença do colo de útero, que é uma das que mais, né, atingem as mulheres, né? Isso, perfeito, Jean. Bem, como fisioterapeuta em saúde da mulher, eu pensei nesse tema hoje, né, porque são pacientes que eu atuo, né, que eu atendo, em decorrência das complicações que o tratamento, por vezes, pode ocasionar para essas mulheres, né? Então, mulheres submetidas à cirurgia, a tratamento como quimioterapia e radioterapia, podem ter alguns efeitos colaterais ou complicações em que a fisioterapia atua. Então, esse é um tema que eu me dedico a estudar, né? E é um tema extremamente importante para a nossa população. O câncer de colo de útero, ele no mundo é o quarto câncer que mais afeta as mulheres. Mas quando a gente faz um recorte para o Brasil, ele é o terceiro câncer que mais afeta as mulheres. E no Brasil, em alguns locais, em alguns estados, em algumas cidades, ele chega a ser o primeiro câncer que mais afeta as mulheres. Sim. E assim, o que eu quero chamar a atenção, né, sobre esse tipo de câncer, é que ele é um câncer que ele pode ser prevenido, ele pode ser diagnosticado precocemente com alta taxa de cura, né, e busca a erradicação desse câncer, né? Talvez a gente não consiga falar numa eliminação total, numa extinção total da doença, mas a busca é cada vez diminuir mais e mais essas taxas, porque é possível. É um câncer que pode ser prevenido e é um câncer que existem diversas formas de prevenir, tá? Então, por isso, a importância desse tema aqui hoje e que os ouvintes, né, possam levar isso para frente, possam questionar. Aqui no nosso tempo não dá tempo de conversar sobre tudo, né? Sim. Sobre todos os pontos, mas que possam procurar profissionais para se informar e para fazer essa prevenção do câncer de colo de útero. Quando a gente fala nessa prevenção, quais são essas prevenções que as mulheres podem, né, fazer no dia a dia para evitar essa doença? Ótimo. Jean, quando a gente pensa em câncer, o que a gente tem que pensar sempre é na causa do câncer, né? Ou nas principais causas do câncer. Quando a gente fala do câncer de colo de útero, um fator determinante para que ele aconteça é a contaminação, a infecção pelo HPV, que é o papiloma vírus humano. E esse é o tema mais importante quando a gente fala de câncer de colo de útero, né? Porque tudo está em volta, ao redor dessa questão do HPV. O HPV é um vírus que a maioria das pessoas, provavelmente sexualmente ativas, terão contato em algum momento da sua vida. Mas existe mais de 200 tipos de HPV. Desses, pelo menos uns 40 tipos são responsáveis pelas infecções anogenitais, né? Então, desses 40, nem todos são capazes de causar o câncer de colo de útero. Então, nós vamos cada vez afunilando mais essa busca, tá? Então, a primeira prevenção é tentar evitar a contaminação ou as contaminações de forma repetitiva, né, de forma recidivante do contato com esse vírus, né? Então, o uso de preservativos femininos, masculino, uma boa consciência, né, sobre essa atividade sexual já auxilia, mas não consegue barrar 100%, né, o contato com esse vírus. Porque o homem pode passar para a mulher. Isso, ambos podem ser responsáveis por essa transmissão, né? Os números mostram que a partir do momento que as mulheres iniciam a atividade sexual, nos 3 primeiros anos, a cada 5 mulheres, uma já terá tido contato com esse vírus, tá? O contato com o vírus, ele não depende apenas de uma atividade de penetração, né? Uma atividade sexual já pode fazer com que as pessoas fiquem susceptíveis a isso. Quando nós olhamos para mulheres numa faixa etária de 50 anos, provavelmente aos 50 anos, 80% das mulheres que têm atividade sexual ou que já tiveram em algum momento já vão ter tido contato com esse vírus, tá? Com esses vírus. Mas isso não significa que vai ter o câncer, tá? Por quê? Uma vez tendo contato com o vírus, e é isso que é super importante os ouvintes saberem, uma vez tendo contato, uma vez tendo sido contaminado pelo vírus, pode ser um vírus que não tem potencial de causar câncer, ele pode ter potencial de causar outras infecções, outras lesões e que podem ser tratadas, mas não necessariamente causar o câncer. Mesmo aqueles que têm potencial de causar câncer, por vezes o próprio corpo consegue eliminar
eliminar esse vírus. Então, às vezes ele é detectado, que ele está no organismo da mulher, mas ele não causou uma doença, e ele pode ser, em até 2 anos, eliminado pelo próprio corpo com uma boa resposta imunológica, ou então, caso né, ele cause alguma infecção, alguma lesão, há tempo dessa lesão ser tratada antes de se tornar um câncer. Perfeito. Então, quero chamar a atenção para isso. Por quê? Veja, primeiro é tentar evitar o contato com o vírus, né? Como sabemos que é um vírus que circula muito entre as pessoas e que pode, a maioria, ter contato com um ou outro vírus, então busca-se investigar se a mulher teve ou não contato com esse vírus e se o vírus está causando ou não alguma doença no colo do útero, tá? Tendo esse contato e causando uma alteração inicial nas células, elas podem ser tratadas para que nunca se transformem em um câncer. Então, quando nós falamos do câncer de colo de útero, nós dizemos que ele tem um período de contato com o vírus até se transformar realmente num câncer, propriamente dito, de mais ou menos 10 anos. Né? Então, nesses 10 anos, é um período longo, né? Que, teoricamente, essa mulher já passou por diversas consultas, foi informada, né? Sobre possíveis alterações e há tempo de tratar. Por isso a importância de realizar os exames constantemente, né? Exatamente. Inclusive, até peço licença para ler um trechinho de uma matéria que eu li ontem, que reforça isso, porque o SUS... ele substituirá o Papa Nicolau pelo exame molecular para a detecção de câncer de colo de útero, a partir então deste ano, que começará a substituir gradualmente o teste do citopatológico, né? Popularmente conhecido como Papa Nicolau, pelo exame molecular de DNA HPV para a detecção do papilomavírus humano, que é o HPV. Que é uma mudança, então, para evitar esse tipo de doença, né? Exatamente. Isso, assim, é super interessante, né? Isso foi ótimo você apontar para isso, porque é uma mudança, é uma transição, né? Isso dependerá, obviamente, de preparo dos profissionais, de toda a orientação a partir do exame, né? De um resultado positivo com o exame, quais são as condutas. Então, tudo isso está sendo muito discutido, né? Nas diretrizes, em congressos, no Ministério da Saúde, na Organização Mundial de Saúde, para poder ser implantado com segurança. Então, como que funciona isso? Hoje, ainda, em muitos municípios, em muitos locais, qual é a maneira de rastrear, né, se há uma alteração do colo do útero, ou seja, uma alteração das células do colo do útero causada por esse vírus? É o exame de Papa Nicolau, né, que ele é da década de 40, foi super importante e é importante até hoje, mas então se busca, né, assim, novas formas de fazer uma detecção mais rápida, mais precoce e mais efetiva, tá? Então, esse exame é um exame que investiga se a mulher já teve contato, né? Esse exame, que é um exame de PCR, de HPV, é um exame que identifica se a mulher já teve contato com o vírus do HPV. Como existe mais de 200 tipos, imagine só identificar lá no genótipo quais dos 200 ela já teve. Então, o que esse exame está buscando? Identificar se a mulher teve contato com 2 tipos do vírus, que são os tipos que são mais comuns para causar câncer, que é o HPV, que a gente chama de 16 e 18, são 2 números, né? São números. Isso, são em números. São tantos que eles não têm nome, eles têm números. Então, esses 2, eles são investigados porque eles são responsáveis por causar 70% dos casos de câncer de colo de útero, tá? Identificando que a mulher teve o contato com o vírus, imagina que uma mulher faz esse exame e vem lá positivo. Nossa, eu tenho o vírus, ou tive contato, identificou aqui no meu colo do útero que tem o vírus que causa câncer de colo de útero. Eu vou ter o câncer de colo de útero? Não necessariamente. Mas a partir do exame positivo, o que vai ser possível fazer? Exames mais específicos, acompanhar essa mulher mais de perto, porque ela tem aquele vírus com potencial para causar câncer. É igual a pessoa que tem na família alguma doença, porque daí ela pode ser suscetível a ter por conta de... Isso, exatamente, exatamente. E aí, Gê, o que é importante? Esse vírus, ele tem vacina, né? Isso, então nós temos a vacina, né, contra o HPV. Existem já alguns tipos de vacina, né, cobrindo mais ou menos vírus, mas esses 2 tipos, que são os mais comuns, existe vacina. Essa vacina, ela faz parte do programa de imunização aqui no Brasil, né? Existem as faixas etárias indicadas, então os adolescentes até 15 anos, né,
dos 9 aos 14, alguns grupos específicos que são grupos populacionais de mais risco, então pessoas imunocomprometidas ou fazem algum tratamento de imunossupressão, existe a indicação da vacina, alguns grupos que têm mais risco ou sofrem de violência sexual. Então as pessoas podem se informar, né, se elas fazem parte desse grupo, que pode ser vacinado, porque essa é a primeira prevenção de todas, se a gente pensar em prevenção, né? Então, a possibilidade de você receber a vacina, que se você tiver contato, você não vai passar a ter um processo infeccioso, um processo de alteração celular, porque você já tem imunidade contra aquele vírus. Mas muitas pessoas em determinadas faixas etárias, por exemplo, na minha faixa etária, quando eu fui adolescente, não tinha essa vacina, né? Então, nós precisamos ainda buscar, e não estou numa faixa para receber a vacina atualmente, né? Nas diretrizes, então eu não entro nessa faixa para receber a vacina. Não recebi até os 15 anos, porque não fazia parte do programa de imunização naquela época. Porque mudou há poucos anos atrás. Isso é recente, né? Exatamente. E agora, não estou numa faixa etária, não sou um grupo de risco, então não estou numa faixa etária para receber a vacina. Então, o que eu devo fazer? Eu, como todas as outras pessoas que se encontram nessa situação, né, devemos então buscar outras formas de prevenção, né? Então, evitar o contato com o vírus sempre que possível, né? É sexualmente transmissível essa doença, né? Isso, exatamente. É só através do ato sexual. O HPV, quando nós falamos dos 200 tipos de HPV, nem todos são transmitidos apenas por via sexual, né? Sim. Mas quando nós falamos desses tipos, que eles têm esse potencial de transformar as células, né, em células cancerígenas do colo do útero, esses sim fazem parte das infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, de atividade sexual. Você falou da vacina. A vacina é mais para mulher ou para o homem também, já que o homem também pode transmitir? Isso, perfeito. O HPV, ele é um vírus que ele não causa apenas o câncer de colo de útero. Se fala sobre o câncer de colo de útero por causa da frequência, por causa da taxa, maior, né? Uma taxa de mortalidade alta, né? Dos casos diagnosticados, ainda nós temos uma taxa de mortalidade de 50%. Uhum. Estamos falando de um câncer que pode ser prevenido, pode ser tratado, né? Então, é alto, isso é considerado um valor alto. Mas ele também é responsável por causar câncer anal, né? E pelo menos 50% dos casos, câncer de boca. Então, esse vírus, ele também pode causar e peniano, outros tipos de câncer. Então, a vacina ela é importante para ambos os sexos, né? Porque, além de prevenir outros tipos de câncer, também evita essa transmissão, né? E essa disseminação do vírus de uma forma aí até maior, né? Porque assim, daí mais pessoas vacinadas, mais pessoas que vão ter uma resposta imunológica, não vão desenvolver uma doença e não vão ficar transmitindo, né, esse vírus para outras pessoas. A minha dúvida é, a mulher vai constantemente realizar o exame, o Papa Nicolau, né, pelo menos uma vez por ano. Se não vai, deveria, né? Mas os homens? Porque os homens não têm essa frequência de neurologista que detecta isso também, um exame que pode ser feito também? Isso. Quando a gente pensa no Papa Nicolau, existe uma recomendação, a gente pensa em todo ano, né? Existe uma recomendação pelo Ministério da Saúde que não é anual. Não é anual? Não tem problema. Foi ótimo você falar, porque às vezes é uma dúvida mesmo que as pessoas têm, né? Então, o exame de Papa Nicolau, ele é indicado que seja feito a partir dos 25 anos, né? É claro, cada mulher ali pode conversar com um profissional, avaliar caso a caso para uma indicação antes dessa faixa, mas pelo Ministério da Saúde aos 25 anos. Por quê? Iniciou atividade sexual, por exemplo, hoje. Precisa amanhã fazer Papa Nicolau? Não, porque o Papa Nicolau, o objetivo dele não é investigar outras infecções vaginais, outras queixas. O objetivo dele é investigar se tem célula alterada que pode se transformar em câncer. Esse é o objetivo do Papa Nicolau, né? Então, como a doença demora para acontecer, então há tempo, né, de você conseguir verificar com essa faixa etária. Então, dos 25 aos 64 anos. Com 2 exames que a mulher tenha feito, com resultado, assim, sem nenhuma alteração, ele pode ser espaçado a cada 3 anos. Mas, por favor, né, porque a gente fala isso, imagina quantas pessoas ouvindo. Mulher já espera. Não, 3 anos, então 3 anos. Tá no tempo. Cuidado com isso, precisa avaliar caso a caso. Por exemplo, uma mulher que tem
um sistema imunológico comprometido, ou por uma doença autoimune, ou por um tratamento oncológico, ou por outras infecções como HIV, AIDS, existem outras recomendações, Sim. tá? Então, ou a mulher que já teve alguma alteração. Fez um exame, deu uma pequena alteração. Eles falam, vamos acompanhar. Então, aí esse rastreamento é feito de maneira diferente. É mais frequente daí, né? Isso, é mais frequente. Então, é mais ou menos essa a recomendação, tá? Mas do homem é na neurologista. Isso, e o homem, não existe um tratamento... Um exame de rastreamento. O que é rastreamento? Rastreamento é o exame que todo mundo deve fazer, independente de ter sinal ou sintoma. Independente de ter alguma coisa, né? De ter uma lesão, de ter algum sintoma. Então, rastreamento eu preciso comparecer para fazer o exame, independente de estar sentindo alguma coisa. Então, para o homem, não existe um exame de rastreamento, por exemplo, para o câncer de pênis, para o câncer anal, porque a taxa é baixa, né? E também não existem exames que são hoje colocados como efetivos para isso. Mas a qualquer queixa que o homem perceba, né? Uma lesão, um incômodo, um desconforto, um odor diferente, qualquer queixa, ele deve procurar um urologista. E existe, do mesmo jeito que existe o exame de colposcopia lá para o colo do útero, existe um exame de penioscopia para ser feito com uma análise ali, com uma lente de aumento, para identificar se pode ter essas lesões e se, né, está susceptível aí a alguma doença, alguma coisa nesse sentido, tá? Perfeito. Ficar atento ao corpo também, né? Exatamente. Manifesto que, como você disse, ir atrás do médico. Exatamente, exatamente. Então, assim, acho que a grande mensagem, né, do câncer de colo de útero é que nós buscamos, como profissionais de saúde, sempre alertar, né, para a possibilidade de um tratamento precoce. Então, não fugir do exame, não gosto, não quero, né? Não fugir da informação, porque se for uma lesão que está começando, ela pode ser tratada e não se transformar num câncer. Diferente de outros cânceres no nosso corpo, que não existe um exame para detectar dessa forma, Sim. tá? Então, primeiro isso, buscar se informar sobre a vacina, quem está nesses halls, né, para receber ou não, nas unidades de saúde, provavelmente eles informarão, né, darão toda essa informação, ou, enfim, com seus médicos, e sempre buscar essa informação para um tratamento precoce, né? E uma vez diagnosticado, existe tratamento, existe alta taxa de cura, quanto antes diagnosticado, melhor, né? Para que possa ter um desfecho sempre mais positivo. Perfeito. Agradeço, assunto importantíssimo para a gente falar aqui, quanto mais a gente puder passar para informação, porque as mulheres às vezes acabam deixando para lá na correria do dia a dia, com os afazeres, né, do trabalho, de casa, né, a família, tudo acaba deixando de se cuidar. Então vá atrás, é importante, passa no médico, vai procurar saber sobre a vacina também para se prevenir, porque é uma doença ingrata, né? Isso, exatamente, né? E existe prevenção. Existe então, assim, prevenção. O que existe prevenção, existe possibilidade, não dá para arrastar, né, e contar com a sorte, enfim, existe tudo para dar certo. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Laís Bonagúrio, a cada 15 dias ela está aqui com a gente, às sextas-feiras, trazendo um assunto importante a respeito de saúde da mulher. Bom final de semana para você. Obrigada. Desejar uma ótima semana já. Tá ótimo. Eu tô perdido nas datas, mas a gente vai se encontrar ainda. Estamos assim. Obrigada para vocês todos.